Boa noite, meu irmão, minha irmã. Você que nos acompanha nesse momento em que somos igreja. É nesse mostrar da nossa fé, das nossas conversas, em que você está aí em casa e eu aqui. Nós juntos hoje vamos partilhar algumas coisas da nossa fé. O Somos Igreja de hoje traz uma questão muito importante para nós cristãos, seguidores de Cristo. Algo que deve recuperar o nosso entusiasmo no seguimento de Cristo e fazer-nos segui-lo cada vez mais de perto. Por isso, quando nós procuramos algumas explicações e não encontramos respostas para as perguntas que temos e não encontramos, nós precisamos então partilhar a nossa fé, a fim de conhecer mais sobre a palavra de Deus. O tema hoje que eu trago para a nossa conversa, para o nosso diálogo, é justamente como Jesus fazia seus milagres. Nós temos muitos milagres na Bíblia. E lembro para vocês que os milagres que envolvem a pessoa do Cristo, que envolve o próprio Jesus, acontecem apenas nos 3 evangelhos que são vistos sobre a mesma ótica, os sinóticos. São vistos ao mesmo tempo, portanto eles têm uma ordem que eles seguem. Eles mostram então o batismo de Jesus, o nascimento do Cristo, o batismo, depois uma parte da sua vida pública, a paixão e a ressurreição. Outro evangelho que não é sinótico é o último dos evangelhos, escrito mais ou menos no ano 100, que é o evangelho de São João, o discípulo amado. Percebam que São João, ele não escreve em nenhum de seus versículos a palavra milagre. João usa o termo sinal, sinal de Deus. Então, em João, Jesus faz muitos sinais, do começo ao fim. E é interessante, porque em João, os sinais acontecem sempre seguindo um paralelo. Aquilo que começa no início do Evangelho continua a acontecer e se desenvolve até chegar a uma conclusão na parte final, normalmente no capítulo 20, no 20º dos 21 capítulos. Um exemplo, convido você a ler o Evangelho de João, olhar de forma contínua todo o capítulo, os 21 capítulos de João. Se vocês prestarem atenção, o primeiro sinal de João é justamente as bodas de Caná, lá no capítulo 2, antes do capítulo 3, que é a conversa com Nicodemos. Então, João mostra algumas figuras que estarão presentes também no meio e no fim do Evangelho. Sinais como a água, o vinho, o Cristo, a festa da vida, Nossa Senhora e os apóstolos. Aonde isso vai acontecer de novo? Praticamente quase em todos os sinais. Sempre tem Jesus, a água ou o vinho. E lá no fim, o que vai aparecer? Jesus agora está celebrando a vida na cruz. O fim de uma parte da vida. De uma parte que teve seu cabo a partir da injustiça para com Cristo. E então Jesus está pregado na cruz, celebrando o fim da vida que é dada pela injustiça, aos seus pés Nossa Senhora e o discípulo amado, João. Então, o que sai do seu peito, quando o soldado enfia a lança no seu peito, justamente sangue e água. Lembrando que na última ceia ele já transformou o símbolo do vinho em sangue. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Então nós temos, no início, o vinho da alegria. Depois, o sangue da salvação, que é a alegria eterna. Então, esse é o sinal que acontece. Agora, nos 3 evangelhos, os milagres que não são sinais, e qual é a diferença? O sinal é algo mais profundo para a nossa espiritualidade. É algo mais gostoso de ser experimentado. É mais rico para que a gente se enriqueça na nossa fé. Já o milagre,
ele aparece como um recurso pedagógico em que, com a vida e a mudança de vida das pessoas, nós conseguimos recuperar o nosso entusiasmo. O grande problema é que, se a gente não tomar cuidado como a gente enxerga os milagres que aconteceram na Bíblia, nós podemos desprezar boa parte da nossa vida e perder chances de renovar o nosso entusiasmo na nossa missão. Por isso, eu convido você para essa nossa conversa hoje à noite. Nós estamos nesse Somos Igreja de hoje, conversando sobre os milagres de Jesus, como eles aconteceram. Digo para você que são 3 grupos de milagres que acontecem nesses evangelhos tidos como sinóticos, semelhantes, olhados sobre o mesmo olhar ao mesmo tempo, que é Mateus, Marcos e Lucas. Quais são os 3 grupos? O primeiro grupo é o grupo conhecido como os milagres com as pessoas. E aí nós temos milagres do tipo dos cegos que voltam a ver, que recuperam a paz na visão, dos paralíticos que recuperam o movimento de vida, começam a dar passos na sua vida, a vida começa a andar para o projeto que Deus tem para cada um. Pessoas também que voltam a ouvir, e pessoas que voltam a viver, como o Zaqueu, como o cobrador de impostos. Já o segundo grupo dos milagres é o grupo em que nós temos os milagres tidos com a natureza. São esses em que o próprio Jesus realiza sinais na natureza. Por exemplo, quando ele transforma a água em vinho, quando ele acalma a tempestade, quando ele multiplica os pães e os peixes. São esses, também o milagre da pesca milagrosa, quando ele acalma o mar. São todos milagres, são teofanias, manifestação de Deus a partir da natureza. E por último, o terceiro grupo de milagres, que é um grupo especial, é um milagre com relação à ressurreição das pessoas. E esses são só 3. São 3 ressurreições que o próprio Cristo faz. Primeiro, a filha de Jairo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 19. Depois, a filha da viúva de Naim, a ressurreição do filho da viúva de Naim, que está lá no capítulo 7 de Lucas, versículos 11 a 15. E por último, talvez mais conhecida de todas as ressurreições, é a ressurreição de Lázaro, que está no livro de João 11, 1 a 14. Todas essas ressurreições têm uma palavra em especial, que é o levanta-te, levantar, quando a pessoa está morta e o próprio Cristo o levanta. Em todas as situações, a pessoa se levanta novamente, a pessoa retoma sua vida, a pessoa começa a viver de novo, retoma sua dignidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, são esses 3 os grupos de milagres que nós encontramos nos evangelhos. Os milagres com relação às pessoas, os milagres com relação à natureza e os milagres tidos na ressurreição. Pois bem, mas qual é a opinião dos cientistas? Alguns cientistas não discutem esses milagres porque não têm experiência concreta para fazê-los ou para dar alguma opinião sobre. Porém, nós temos os teólogos que se debruçam sobre estes acontecidos. E é possível de ver que em todos os milagres há uma certa suspensão das leis da ordem da natureza. Porque se assim não fosse, o próprio Deus precisaria ficar manipulando a natureza sempre e interferiria na liberdade do mundo e também do ser humano. Por isso, meu irmão, minha irmã, os milagres acontecem, sim, acontecem muitos milagres na nossa vida, no nosso cotidiano, porque a nossa vida não é diferente da vida que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos que seguiam Cristo.
Talvez o contexto histórico, político, com certeza era diferente. No entanto, as situações que envolvem o ser humano, desde o sempre, são as mesmas. E é interessante perceber que nós temos alguns questionamentos que podem nos ajudar por parte dos cientistas e dos teólogos para nos ajudar nessa reflexão. E lá vai alguns dos questionamentos feitos por eles. Bom, os milagres são intervenções na lei da suspensão da lei da natureza. Se Deus precisa suspender as leis da natureza para intervir a favor de alguém, significa então que ele não fez as leis da natureza de forma correta e que ele precisa às vezes dar uma corrigida aqui, uma corrigida ali? Não, Deus criou tudo da maneira mais perfeita que existe. Agora, o que significa então que Deus precisa manifestar o seu poder para que a gente acredite nele? E os ateus que não acreditam em Deus, como ficam nessa história? Que mesmo a partir dos milagres, eles não aceitam o próprio Deus, afirmam a negação de Deus. Essas são algumas das perguntas que são feitas, que são levantadas quando nos deparamos com os milagres. Porém, todos esses milagres são provindo de Deus. Mas o que significa milagre? A palavra milagre vem do verbo latino mirare, que significa, que também dá origem à palavra miragem, aparência. Mas essa palavra em latim, mirare, significa admirar-se. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a conclusão que nós chegamos nessa noite não é que os milagres acontecidos na Bíblia, se acontecem ou não da maneira como estão lá. Não é isso que queremos questionar. Mas digo para vocês a partir de uma história. Existiam dois amigos, o João e o Pedro. O João marcou um encontro com o Pedro numa casa em comum que ficava no meio do caminho para os dois. E naquela época os dois foram a cavalo. Só que o Pedro, no meio do caminho, o cavalo se assusta e então sai em disparada. O Pedro cai do cavalo, começa a rolar a ribanceira abaixo e para na beira do abismo. E ele então levanta todo machucado e agradece a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo e o Senhor fez um milagre na minha vida, não me deixou cair no abismo lá embaixo. Ele então corre atrás, monta no cavalo e depois, chegando até João, diz: João, aconteceu um verdadeiro milagre na minha vida. Deus me segurou para que eu não caísse no abismo. João, ao mesmo tempo, disse para Pedro: eu concordo que Deus fez um milagre na sua vida e tenho certeza também que Deus também fez um milagre na minha vida, tão grande quanto o teu. Deus não me deixou em nenhum momento cair do cavalo. Eu cheguei aqui são e salvo. Então, o que nós podemos tirar dessa metáfora, dessa pequena história que pode enriquecer esse nosso admirar-se com as coisas de Deus? Quantas vezes nós ficamos procurando coisas inexplicáveis, coisas que não têm explicação, e nós esquecemos do nosso cotidiano, daquilo que nos é mais rico na nossa vida, que também é um grande milagre de Deus. Milagres não são apenas coisas inexplicáveis, com aparência mágica que acontecem de vez em quando. Milagre também é o nosso diário, é o nosso cotidiano. Quantas pessoas chegam ao final do dia e dizem: nossa, meu dia está sem sentido, não aconteceu nada de extraordinário. Muito pelo contrário. Quantas pessoas ao longo do dia não são curadas de suas tristezas, não se tornam alegres, mesmo no cansaço do final do dia? Talvez nós precisássemos não ficar preocupados com manifestações mágicas, mas sim que a gente aprenda a transformar o nosso olhar sobre a vida. Que a gente saiba então aprender a olhar a vida na sua riqueza, na sua simplicidade. Nós precisamos aprender a enxergar os milagres
que acontecem cotidianamente. Talvez o primeiro deles, que acontecem todo dia, a gente acorda e ainda estamos respirando, o maior de todos os milagres. É por estarmos respirando que nós estamos conversando um com o outro nesse momento. Portanto, há coisas tão simples que acontecem cotidianamente na nossa vida, que é o próprio Deus que nos dá. Às vezes a gente não dá importância para essas coisas tão naturais, porque elas são explicáveis, elas também servem para a nossa fé. O milagre só acontece para aquele que tem fé. Por isso que este nosso cotidiano, essa nova maneira de enxergar a vida como um verdadeiro milagre, um verdadeiro sinal da presença de Deus na nossa história, possa nos entusiasmar cada vez mais na nossa vida, no nosso seguimento de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa realmente aprender todos os dias com a presença de Deus na nossa vida. Em coisas simples, no sorriso de uma pessoa, numa criança que nasce, nos remédios que fazem os efeitos desejados e curam tantas pessoas, nas coisas que às vezes têm uma explicação, ou naquelas que também não têm, todos os milagres possam colaborar para a nossa fé, para que a gente mostre os motivos pelos quais nós acreditamos e sejamos justos, solidários, fraternos com todas as pessoas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos neste momento, para que a gente seja cada vez mais igreja. É nesse momento em que somos igreja e que nós conseguimos aprender com o milagre que acontece na vida do vizinho, na vida do outro, em que nós recuperamos o nosso entusiasmo, recuperamos a boa vontade que o Espírito Santo nos dá, que o Pai também nos favorece e que o Cristo mostra com a sua vida na nossa vida. Da mesma forma que aconteceu coisas extraordinárias e simples na vida dos apóstolos que seguiam Cristo, também podem acontecer coisas extraordinárias e simples, naturais, com a vida daqueles que dizem o seu sim todo o tempo a Deus. Agradeço a você que nos acompanha nessa nossa quarta-feira e também te convido a assistir também nesse mesmo horário nosso programa Somos Igreja na sexta-feira. Fiquem agora com o Enviai. Boa noite, estamos com o nosso momento do Enviai. Tivemos uma oportunidade maravilhosa de evangelização. Nós estivemos na Confecções Elite e foi um momento muito bom. Nós tivemos um momento de oração, nós tocamos o violão, nós falamos do amor de Deus e lá naquele momento nós evangelizamos muitas famílias e muitas pessoas. Nós fomos em todos os setores, né? Lá estava a comunidade Alfa e Ômega levando o amor de Deus. Em cada setor nós falamos da palavra de Deus, nós falamos do perdão, nós falamos também do amor e as pessoas se abraçando, né, com os amigos, né, cantamos onde existe amor, Deus aí está. Nós podemos perceber assim o valor do abraço e o que é o amor na vida da pessoa. Muitos até choraram, muitos saíram assim se escondendo porque naquele momento Deus estava falando com a pessoa, através da música e através do abraço. Foi um momento muito especial. Também rezamos com todos os funcionários, também rezamos com o Nelsinho, fomos na sala dele. Então, para a comunidade Alfa e Ômega, para nós, missionários, foi um momento muito bom. Nós não podemos esperar somente as pessoas vir, mas nós também somos chamados a sair de nós e a evangelizar em todos os lugares. Assim diz a palavra de Deus: ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. E lá nós também fizemos o convite de muitos encontros e as pessoas quando nos encontram na rua falam assim: quando vocês vão voltar? Né? Quer dizer que elas gostaram. Foi um momento de paz, né? Um momento de graça na vida deles. E lá tinha muitas pessoas. E nós também queremos que este momento de paz chegue também até a sua casa, com esses minutos, com este momento do Enviai. Nós somos enviados também a estar na tua casa. E que neste momento você também sinta o abraço de Deus,
sinta a paz, sinta o perdão, que você possa abrir o seu coração. Eu convido você agora, nós já estamos terminando este momento e quero terminar fazendo uma oração. Que você possa agora pensar nas pessoas que você precisa abraçar, nas pessoas que você precisa perdoar, nas pessoas que você precisa dar passos também no amor, porque o perdão e o amor na nossa vida transforma, somos curados e somos salvos. Repita comigo: Jesus, eu perdoo e amo, eu amo e perdoo. Uma boa noite, fique na paz e que este perdão seja transformação na sua vida. Como igreja somos teus, Maria.